Fala, minha gente! Tudo beleza? Ó, mais um Tudo é Bavi chegando na área e mais um tema sendo inaugurado, hein? Pedro Centucé, nós vamos mês a mês trazer Os aniversariantes do referido mês em a questão. melhor seleção de Bahia e Vitória de jogadores nascidos no mês em questão. Estamos em maio, Então, aniversariantes de... do mês de maio. Olha que coincidência. E eu quero dizer que nós somos tão planejados que já temos, inclusive, do mês de abril do ano que vem. É, planejamento total. A gente fez abril, só que não deu tempo de gravar, ou seja, já temos conteúdo preparado para você para 2026. Você vê que é planejamento, organização da Bar Enterprise Entertainment. Exatamente, ilimitada. Ilimitada. Você não é ruim, não, você é mal aproveitado. Você já sabe, né? Deixa o seu like, comente aí quem faltou, como seria a sua seleção e, claro, pega esse link e espalha a palavra. O E Tudo se é Bavi. inscreva, viu? É, por Porque é um favor. trabalho retado. Meu Imagine, amigo. a gente tá planejando já 2026, 2025 ainda tem chão pra caramba. Estamos contando E com já você. tá planejando 2026. Então, Eu gosto como você sustenta a deixe versão. seu like, se inscreva e colhe com a gente, porque você começa agora com quem? Ah, o goleiro do Bahia que defendeu o Bahia por poucas temporadas, 70, uma parte de 70, 71 ali, 72 já foi embora. Ele veio do São Paulo, eu tô falando de Picasso. Poderia ser da Ele seleção tomou velha? alguma pintura? Não lembro. Não foi nada. Mas ele ganhou a bola de prata. Boa. Então foi premiado. Foi premiado. E o Picasso nasceu em 7 de maio de 1939. É o goleiro da seleção de maio do Bahia. Olha, no gol do Vitória, um cara que só fez 28 jogos com a camisa rubro-negra, não à toa foi muito difícil de achar uma foto dele somente Sozinho. com a camisa do Vitória, tanto que ele vai aparecer aí acompanhado de todo o time, quando ele jogou no Vitória no final dos anos 90, e muita gente conhece ele por ser goleiro do Palmeiras. Isso. Campeão Entre- brasileiro 93. Entre algumas passagens pelo Palmeiras e a galera mais recente apenas como o reserva de marca. É. Mas ele é muito mais do que isso na história do Palmeiras. No Vitória, ele teve uma curta passagem, como eu falei, 28 jogos. Eu tô falando de Sérgio, que jogou aqui no Vitória no final dos anos 90. Esse time é o de 98. Exatamente. Foi É entre Fábio 98 e Lica, 99. Boas. Ó, ali tem Aguinaldo Capacete, Paulo Paulo César. que jogou no Fluminense também durante Isso. muito tempo. Ó, Alex Mineiro, novinho Esse aí, aqui quem é esse embaixo. baixinho aí? Aqui é Kleber, Kleber. no meio. O de Jogava cá demais. é que... Donizete Oliveira ali? Rapaz, Aqui, Donizete Oliveira. capitão. Fernando. Fernando Ale Marconi. Marconi. Só tá faltando esse aqui, que eu não vou lembrar quem é. É o Vitória de a gente tá fazendo 98. de propósito. Isso. Você aí que vai lembrar, coloque no comentário quem é esse jogador, o segundo da esquerda pra direita, agachado. Sérgio era o goleiro titular do Palmeiras que enfrentou o Vitória Em 93. em 93 Exatamente. e ele depois perdeu a posição para Veloso, que em 93 estava no Santos. E aí depois Veloso perde a vaga pra Marcos e Sérgio é o reserva de É o Marcos reserva ao de longo de Marcos. muitos anos lá na Sérgio, no que uma curiosidade aleatória e vai acabar aparecendo em algum Tudo é Bavi desse que vem por aí, defendeu as cores do Bahia. É, pois é, Curiosamente, jogou eu nos nem dois. lembrava, mas isso Exatamente. aconteceu. Lateral direita do Tricolor, Pedro Centucé, eu tive que improvisar. Mas esse aí não tem problema não. Pois é, porque esse o negócio cara, dele é ser improvisado. ele é versátil. Ele nasceu pra ser improvisado, pra jogar o negócio. Você joga de quê, meu irmão? Eu jogo de titular. É- Não bote qualquer posição. É aquele cara que quando chega no baba, e aí, irmão, você joga de quê? Rapaz, jogar em qualquer lugar e tá de isso. boa. Você até fez um cara faz É, porque o cara que joga em várias posições... pizzaria, geralmente não churrascaria Não e, joga bem e em lugar sushi nenhum. no mesmo restaurante, você fica logo estranhando. É complicado, É. é complicado. Mas o fato é que Tassiano, que defendeu o Bahia em 2021 e depois de 2023 e 2024, ele foi escalado na nossa lateral direita, improvisado, porque ele nasceu em 12 de maio de 1995. Caramba, eu já tinha 14 anos. Olha, na lateral direita do Vitória, Dramático. não é bem uma improvisação. É porque esse cara, ele veio do Bahia de Feira pro Vitória, mas terminou a base aqui no Vitória. Ele era volante de origem, quebrou um galho ali na lateral direita, mas se consolidou no Vitória como zagueiro. E é um cara que é homônimo de um grande craque. Eu tomei um susto quando vi isso. Cássio tomou um susto que ele perguntou: você colocou ele na lateral direita? Eu fiz, preste atenção e me respeite. Primeiro me respeite, depois preste atenção. Depois preste atenção. Exatamente. Mas ele nasceu no dia 3 de maio de 1995 e, entre muitos altos e baixos com a camisa do Vitória, mas era um jogador que eu sempre defendia. Eu também. Porque era muito bom Muito jogador. comprometido. Velho, 200, E às vezes ele pagava. Cássio, 204 É jogo pra jogos caramba, no pô. Vitória. É jogo pra caramba. É muito jogo. E às vezes ele pagava caro porque ele se dedicava e ele lutava ao máximo. E às vezes, por exemplo, teve uma bola que o Vitória tomou um gol que ele tentou tirar com a cabeça que ele tava caído. Isso. Aí se estica. e acabou Aí o pessoal sendo gol fala, contra. Bahia, esse cara Pois quer. é, Velho, exatamente. mas ele nunca deixou, assim, de dar energia pelo Vitória. Tô falando de Ramon Menezes. Ele é Opa. conhecido assim, mas muita gente no Vitória só conheceu ele como Ramon, hoje zagueiro. Foi quando ele saiu, né, do Ceará. Vitória que ele ganhou o Menezes, né? Ele já tinha, é porque ele tirou aqui no Vitória para não É, ficar parecido chocando com o Reizinho da Menezes, Toca. Reizinho da Toca, exatamente. Perfeito, Pedro Centucé. Agora eu peço licença aos puristas, tradicionalistas e apreciadores do belo futebol e já me explico de antemão.
Esse improviso é que eu vou pegar um cara campeão brasileiro pelo Bahia e vou colocá-lo num contexto do futebol moderno. Já tem muita gente lhe criticando neste exato momento. Isso. Por quê? A saída de bola do Bahia precisa de qualidade. Ah, boa explicação. E aí, com isso, eu vou Deus tá pegar vendo. a elegância, o primor técnico, o refino e a discrição de Paulo Rodrigues, volante de 1988, que nasceu em 10 de maio de 1960 e coloquei ali na zaga central. Afinal de contas, meu time joga o esporte futebol e desde o início, não entendi a risadinha, Matheus Pinho. Dessa vez foi piada? Minha? Não. Você espirrou aí. Levou pro coração. Mas respire. Mas não É. respire muito que você tá pegando muito ar. Vai, mano. Adquiriu pressão. Pressão pneumática. Olha, vocês vão procurar. Paulo Rodrigues, craque, cracaço, poderia ser volante, mas eu queria qualidade na série de bola, eu tinha outras opções de volante, eu botei Paulo Rodrigues na zaga. No dia 5 de maio de 89, nasceu um cara, cria da base do Vitória, que saiu, jogou fora do país e voltou, jogou fora do estado da Bahia e voltou, saiu do Vitória pra jogar fora do país e voltou de novo. Então, entre várias passagens pelo Vitória, 172 jogos. Caramba. E ele subiu da base ali no ano de 2009 para se consolidar numa zaga que tinha 3 garotos da base. Do lado esquerdo, Anderson Martins. Do lado direito, Wallace. E no miolo de zaga, naquela formação com 3 zagueiros, elaborada por Paulo César Carpegiani, tinha ele, o nosso glorioso Vitor Ramos, que jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou no CRB, jogou na Chapecoense, jogou no Standard Liège da Bélgica, quando ele foi vendido aqui do Vitória para o futebol Jogou bem belga. fora de campo também, né, bicho? Jogou no Monterrey do México. Isso, Qualquer coisa me liga, isso. né? Fora de campo. Alô, torcida colorada? Fora de campo a galera sabe que ele também jogava fácil. Mas tá aí, Vitor Ramos, um dos jogadores que a gente pode dizer que da base veio e se consolidou no time profissional do Vitória com bons serviços prestados à defesa rubro-negra. Muito bem, Pedro 107. Na quarta zaga do Bahia, um atleta que frustrou muitas expectativas. Esse Chegou aí com... pisou em algum rastro na hora Foi. que chegou no Bahia. Impressionante, Surreal. impressionante. O cara tem uma carreira consolidada, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, foi futebol turco. Quando chegou no Bahia, parecia ser a solução dos problemas na zaga, mas foi embora sem deixar saudades já no início de 2025, depois de 2023. Ruim, 2024, boa parte do tempo emprestado, depois pouco à disposição. Estamos falando do zagueiro Vitor Hugo, hoje no Atlético Mineiro, que nasceu em 20 de maio de 1991, vai fazer ali a dupla com Paulo Rodrigues na zaga do Bahia. Pedro. Ó, hoje é dia 30 de abril, hoje, Sim, que a gente tá sim. gravando o vídeo, tá? Planejando os aniversariantes de maio. Até o momento, ele tem 18 jogos pelo Vitória. Boa. Porém, quando esse vídeo for lançado, ele já vai No ter mínimo, feito mais um. pelo menos mais um, Talvez dois. talvez 2 jogos, é Isso. verdade, né? Mas ele nasceu no dia 2 de maio de 2000, chegou no Vitória um tanto quanto contestado, porque vinha em má fase no Botafogo, mas ainda bem que Lucas Alter foi contratado, porque se tem alguém que nessa defesa do Vitória, além de Lucas Arcanjo, também tá se sobressaindo, é ele, que inclusive, com seu espírito de liderança, já virou capitão do rubro-negro nessa temporada. Então, jogador ainda muito jovem, com espaço para crescimento, chegou agora emprestado ao Botafogo e, atenção torcida do Vitória, no dia 2 de maio, Lucas Alter vai completar 25 anos. Muito bom. Ele é jogador bom mesmo. Ele é útil. Quem foi útil no Bahia em determinado momento, mas não conseguiu ter sequência, veio ali das categorias de base e hoje está no glorioso Chornomorets. De na onde, rapaz? Chornomorets da Ucrânia. Você sabe quem é que eu tô falando? Estou falando de Rian, lateral esquerdo, que saiu do Bahia, foi pro CRB, chegou a ter também tendo que lidar com uma lesão que atrapalhou uma sequência. Era um momento que ele poderia se firmar no Bahia ali em 2023. Acabou passando por uma lesão também complicada, jogou Série A pelo Bahia. O Rian nasceu em 14 de maio de 2002. Peste. Jovem. 14 de maio de 2002. Jovem. Na época que eu jogava bola nas escolinhas, eu me lembro que assim, ó, fulano é 87, fulano é 88, né? Peste. Aí hoje é 25, Caralho. 20, 18, não sei o quê. Na sua época era quanto, Cássio? AC de quanto? É antes da coronhada ou depois da coronhada? Deus é maior. Ó, Pedro, aí alguém vai dizer, cara, você só tinha o Rian. Ó, beleza, eu tinha o Floresvaldo, lateral esquerdo reserva da campanha de 59, mas é difícil achar foto para um caramba, certo? Eu queria ilustrar. Uma Boa. outra coisa, o Porque Líger, trabalhamos com imagem. isso, o Líger, que defendeu o Bahia em 2001, nasceu em 18 de maio também, de 88. Mas entre o Líger e o Rian, a memória do Rian é mais É melhor, até porque melhor. Lígia Rian caiu, né? Rian é lateral esquerdo. Isso. E Lígia é zagueiro, era às vezes pela zagueiro, esquerda. pois é. E Lígia caiu tanto que nem na Fórmula 1 ele tá mais, né? Você é o ligeiro do Bahia. Exatamente.
Até porque, perdão, essa piada, a Fórmula 1 era ligeira, mas tá valendo. Lateral esquerdo do Vitória, Aí ele jogou que eu bola. achei que, inclusive, tinha feito até mais jogos pelo Vitória. Mas, de acordo com os dados estatísticos, fez apenas 58 partidas pelo Vitória. 97 foi quase todo, corrido. Pois é, mas Jogou ele demais. fez apenas 58 jogos, de acordo com Mas as foi montagens nos sites. Do Vitória, ele vai para o Porto de Portugal e ele nasceu no dia 6 de maio de 72. Infelizmente, morreu muito cedo, vítima de um ataque cardíaco, um Pegando um infarto baba, fulminante, jogando bola, né, batendo um baba. E Deus quis que ele subisse mais cedo para compor ali a lateral esquerda, porque esquerdinha, meu irmão, no Vitória jogou muita bola. Para sorte do torcedor rubro-negro, é que Leandrinho, que veio depois dele, conseguiu fazer com que o torcedor não tivesse tanta saudade. Mas em 97, 98, que esse rapaz jogou demais, bola, jogou não à toa demais. o Porto fez. Venha. Aliás, Relevou. a sequência da lateral esquerda do Vitória foi irritante, né? Pra quem não é Vitória, evidentemente. Porque você teve Júnior Nagata, sai, chega o esquerdinha, sai e vem o Depois Leandrinho. Leandrinho. Puxado no sal. Pois é. Para a sua alegria. Agora, vamos falar de um jogador que já apareceu em outras. Que poderia, inclusive, estar na minha seleção também. Mas Poderia. tudo bem. Ele, por mais que ele diga que ele é Bavi, ele é mais Bá do que Vi. E com justiça, É isso porque mesmo, jogou, Preto? porque jogou mais bola no Bahia do que no Vitória. Já dei, entreguei quem é, né? É. Volante bicampeão do Nordeste pelo Bahia. Jogador que também já foi campeão do Nordeste em 2 oportunidades pelo Vitória. Mas como Pedro nos trouxe aqui, um jogador que acabou criando identidade muito forte com o Bahia depois, claro. que passou pelo Clube Tricolor e que fixou suas raízes aqui em Salvador. Já foi nosso colega de streaming, tá sempre se batendo com a gente por aí, já é comentarista esportivo. Preto Casagrande, nosso querido amigo e craque de bola, é um jogador que nasceu em 7 de maio de 75, tá rodado, hein, pai? Pois é, o óleo tá rodando sem muito óleo, É. inclusive. Ele, inclusive, tá tão animado com esse aniversário dele que ele tá treinando, porque vai ser aniversário de 50 anos dele. 50 anos. Aí ele tá botando no Instagram que faltam tantos dias pra Black 50. É o uísque. É, Black 50. E aí, nessa imagem que a gente tá assistindo aqui, ele comemorando o gol dele contra o Sport. Aquele gol que Icônico. eu digo pra ele que foi falha de Zed. Pelo amor de Deus. O senhor é um brincalhão, Pedro Santos. O senhor é um brincalhão. Preto Casagrande é o volante. Primeiro volante no Vitória é um cara que Você adora. eu não sou muito fã do futebol dele, mas devo concordar que em eufemismo. determinado momento ele já foi útil no Vitória, mas nessa temporada está em baixa, mas entre jogos vindo do banco e titularidade, ele já tem aí 72 partidas pelo rubro-negro. É muito jogo Tá jogando que bem. William Oliveira completou com a camisa rubro-negra. Ele que nasceu no dia 16 de maio de 1993. 93, o homem nasceu no ano que o Vitória chegou à final do Campeonato Brasileiro. Agora eu vou puxar um jogador do Bahia que ele fez história no campo e quando foi vendido, velho. Infelizmente já nos deixou. É um jogador que começou no Tricolor, foi campeão baiano e quando foi vendido, Pedro Santos, ele representou a possibilidade do Bahia adquirir o Fazendão. Ah, verdade. Estamos falando do meia Jorge Campos. Colocou tanto dinheiro que o Bahia comprou o Fazendão. Foi, exatamente. É hoje, inclusive. Exatamente. Ele nasceu em 21 de maio de 1954, ídolo do Bahia, que faleceu em 2024 aos 70 anos, jogou na década de 70, onde foi tetracampeão baiano, ou seja, naquele época ele participou de 4 títulos, Jorge Campos, e quando foi vendido ao Atlético Mineiro, se não estou enganado, foi o Atlético Mineiro, ele fez o Bahia receber uma grana que proporcionou que o Bahia saísse do Costa Azul, onde virou o Clube do Baneb depois, ali era Fazendinha, e comprasse o terreno do Fazendão, onde foi erguido o Fazendão, que ficou aí até o início dos anos de 20 como principal sede de treinamento do Bahia. Bom, em termos de volante, você tá bem melhor do que eu. Porque eu vou trazer aqui um jogador que só fez 27 jogos pelo Vitória, que nasceu no dia 14 de maio de 99, chegou até com relativa expectativa, veio do São Paulo, mas chegou num sobrepeso, não conseguiu ter sequência, mais batia do que jogava e já voltou para o São Paulo, clube onde ele tem contrato, não está sendo utilizado no São Paulo, não está sendo utilizado em canto nenhum, mas na última aparição dele no futebol ele estava no Vitória, onde fez 27 jogos, eu estou falando do volante Luan Cascar. Luan, é isso, passagem rápida no Vitória e aqui. Eu acho que às vezes é isso, a gente vai ter que fazer isso. Tem que fazer isso. Com o que o jogador apresentou em campo. Se você quiser participar, ter seu nome decantado aqui no Bar Futebol Clube, jogue mais. Isso. Conquiste coisas. Ele foi campeão baiano, não, chegou depois. Chegou pra Série A. E já foi. Agora um jogador que causou dor no Bahia em primeiro instante, né? O primeiro contato era do São Lourenço. Ah, sim. Era um jogador que vestia ali a 10 no meio campo. E quando chegou no Tricolor... Por que o escuro tá do outro lado? Tá flipado aí, não sei qual é o caso. Não. Ah, tá. A foto deve estar flipada. Ou não, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Naquela época,
O uniforme era, né? É, o pessoal criativo, né? Era criativo. Diz um poeta criativoso. Estamos falando de Jorge Sanfilippo, argentino que defendeu o Bahia de 1968 a 1971. Ganhou 2 títulos baianos com o Bahia. Ele já tinha sido um jogador de sucesso no futebol argentino, já tinha defendido a seleção argentina e veio pro Bahia, jogou muita bola. Quem assistiu ele em campo sempre fala que foi um dos melhores meias que defenderam o Bahia. Ele nasceu em 21 de maio de 1950, ou melhor, desculpa, em 4 de maio de 1935. Jorge Campos, argentino. Já apareceu em outras seleções, é também seleção de maio aqui no Tudo é Bavi. Olha, no dia 1º de maio, feriado, ou seja, ele vai fazer aniversário amanhã. Olha que beleza, rapaz. No dia 1º de maio de 81, nasceu esse meia bom de bola, canhoto, que tinha uma perna esquerda bem calibrada e que no São Paulo jogou muita bola e chegou cercado de expectativas no Vitória. Mas entre lesões, entre uma falta talvez de adaptação, Lenilson fez apenas 11 jogos no Vitória, já estava ali também mais pra reta final da carreira, tanto que depois do Vitória ele não joga em nenhum outro grande clube de expressão, enfim. Mas eu conheci Lenilson, gente boa, da melhor qualidade, figuraça, resenheiro, mas que no Vitória fez apenas 11 jogos e ficou ali aquela pequena frustração dele no Vitória não ter demonstrado o mesmo futebol que ele demonstrou no São Paulo. Mas ele fez um gol de bicicleta contra o Bahia numa Copa do Nordeste, não fez? Não foi ele? Não vou lembrar. 2010? Lembre aí, você que está com a gente. Vê se não foi ele que em 2010 os 2 times jogando com times reservas em Pituaçu. Foi naquela Copa do Nordeste alternativa. Isso, mas que o Vitória ganhou em 2010 e, se não estou enganado, ele fez um gol de bicicleta. Não duvido. Eu gosto dele também, eu. Por quê? Eu vou comemorar o aniversário dele amanhã. Não trabalhando assim. O aniversário dele é sempre motivo de festa pra todo mundo. Aqui, ó. Com direito a gol de bicicleta, a Vitória goleia o Bahia em Pituaçu. Times reserva foi 5 a 8. Lenilson fez gol de bicicleta. Vou fazer minha culpa aqui, não lembrava. Isso não é um cérebro, isso é um HD. Estou aqui para lhe ajudar, meu amigo. Servir Muito bem obrigado. para servir sempre. Exatamente. Por falar em servir, assistências e afins, Boa. esse jogador de beirada no Bahia, campeão da Taça Brasil de 59, também marcou época. E foi um dos últimos do time de 59 a nos deixar, né? Foi. E Se ele não foi o último, amém, mas foi um dos últimos. foi um dos últimos. E ele é um cara que participou do filme Bahia Minha Vida, que era muito carismático, até já velhinho, né? Aquele encontro da galera no Porto Moreira, maravilhoso. Estou falando do Diabo Loiro Marito, que nasceu em 16 de maio de 1932. Marito que deixou a sua marca na história do Bahia, sendo personagem decisivo, ponta direita do título do Bahia, campeão brasileiro da Taça Brasil, o primeiro título nacional que levou o clube brasileiro à Libertadores da América. Bom, agora eu vou trazer um cara que o jogador do Vitória começou primeiro reclamando muito quando ele era lateral direito de origem, porém Wagner Mancini fez assim, ó, você não é lateral, venha jogar de ponta direita. E aí, meu irmão, esse cara que veio de Aracaju pra divisão de base do Vitória, jogou muita bola naquele time de 2008 que tinha Diney no ataque, Ramon na meia, Marquinhos, que inclusive curtiu a nossa Que massa, valeu Marquinhos. Um abraço pra Parece você, aquele meu dia velho. vai ter um papo com a gente, Marquinhos velho. que tem uma grande coincidência. Nasceu no mesmo dia que eu, 19 de outubro. A gente é libriano. E vocês dois têm a mesma coincidência. A gente comemora aniversário no dia que a gente nasceu. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Pois é. E aí, eu já lhe conheço. Isso aqui são quase 12 anos de amizade. Eu já sei pra onde é que ele tá vindo já. E aí ele toma o nó dele. Só que do lado direito, esse oriundo da lateral direita virou ponta. E aí, meu irmão, arrebentou. Voou na carreira, falando de William Santana, que jogou muita bola no Vitória naquele time de 2008, fez 44 jogos. Ele que nasceu no dia 22 de maio de 88. Depois do Vitória, foi junto com o Marquinhos para o Palmeiras. Foi. E não teve, infelizmente, o mesmo sucesso que teve no Vitória. Mas em 2008, meu irmão, jogou muita bola. E detalhe, trabalhei no Vitória nessa época aí, com esse uniforme de treino, que era muito difícil de achar na loja. Eu só queria dizer que eu tenho um, porque me deram de presente no final da temporada. O de Jackson. Jackson Codó. Exatamente. Se recuperando, né, inclusive, né? Isso, graças a Deus, nosso Codó tá se recuperando de um AVC que ele sofreu recentemente. Sucesso aí, Jackson, na sua recuperação. Ataque do Bahia, o centroavante, também bicampeão do Nordeste, o cara que também chegou sob desconfiança, demorou um pouquinho a engrenar, mas desandou a fazer gol, batia pênalti muito bem, era bom no jogo aéreo. E era um falso lento, né? Era um falso lento. Ele era um falso, você achava que ele não ia, que ele não corria, né? Mas ele corria. Eu definitivamente disse que ele não é lento no dia que ele ganhou da corrida de Eloy e cruzou para o Nonato fazer um gol no Bavi da Fonte Nova, 1-1 pelo Brasileirão. Dele, aquele cruzamento para aquele golaço de Sérgio Alves contra o Fortaleza. Estamos falando de Robigol, o Robson, centroavante do Bahia, que defendeu o Bahia entre 2001 e 2002. Ele nasceu em 10 de maio de 1969. Posso fazer um pedido à Arena Fonte Nova? A hora é agora. Volta ali, Matheusão, por favor. A rede da Fonte
continuava. É delícia, Podia né, voltar a ser essa, né, Eu velho? acho fantástico. Podia voltar a ser esse véu de noiva assim, bicho. Ave Maria. Eu Essa sei que é barriguinha. padrão, arena, quadradinho. Velho, Essa barriguinha é isso maravilhosa. é bom demais, velho. Essa rede é linda demais. A do Maracanã também, que é um véu de noiva Que era mais cai, estreitinha. cai mais assim, ainda. é. Era Aí tinha o Mineirão que fantástico. era assim. É, pois O é. Morumbi era retinho, Era quadradão. exato. Era que nem essa. É. Só que a Mais parte reto. mais alta era mais É, comprida e caía no isso. fundo. Pois é. Essa rede tinha que voltar. Aí Tinha Alexandre que voltar. Santos cutucou, guardou. É, pois é, rapaz. Essa rede era fantástica e deixava o estádio mais bonito. Rapaz, gol aqui pra mim vai ser um problema. Mas pelo menos os caras nasceram em maio. E eu consegui completar meu time. Porque gol. Meu irmão, vocês sabem quem é esse aqui? A cara é parecida com a que ele tem hoje. É. Né? É. O período de conservação fez bem pra ele. Mas olha aí, 2004, chegou ao Vitória, Rafael Moura, e fez apenas 4 jogos e foi-se embora. É, e depois voltou aqui e trocou tapa com Roque Santos. Roque Santos. Exatamente. É, bem lembrado, pelo Goiás. Exato. Naquela confusão toda. Mais foi um processado, o Rafael Moura. Foi, não foi? É. Não sei o que aconteceu não, mas o processo rolou. Você tá comendo cedo. Mais um jogador que ganhou o Nordeste e que fez gol em final de Copa do Nordeste. Robigol fez gol na final da Copa do Nordeste em 2002. E esse jogador aqui fez gol de título de Copa do Nordeste em 2017. Passe de armeiro. Passe de armeiro. Chegou sem muita expectativa, certa desconfiança, mas se mostrou versátil. Quando foi centralizado mesmo, desandou a fazer gol. No time de 2017, que permaneceu na primeira divisão, com o Carpegiani, foi o melhor momento dele pelo Bahia. Estamos falando de Edgar Júnior. Bom centroavante, velho. Bom atacante. Não vou dizer centroavante, um bom atacante que Isso. você pode jogar pelo lado. Mas ele brilhou centralizado. mesmo quando ele virou centroavante no Bahia, um centroavante de muita mobilidade. E ele só virou centroavante porque Hernani se machuca, E Gustavo. Gustavo se machuca e aí Guto Ferreira Hernani foi fez- expulso, Hernani se machucou e Gustavo foi expulso. Isso. É, o Edgar é com você mesmo. Vai que é e tua. aí, caiu do céu essa solução pra Guto Ferreira. E aí ele fez gols em Bavi, final de Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro. Fez gol em final de Copa do Nordeste contra o Sport, um golaço na saída de Magrão. Até hoje o Durval tem que fazer sempre um RPGzinho ali pra poder desentortar a coluna. a coluna. Então, parabéns, Edgar Júnior. Tá jogando futebol do Japão, mas deixou assim a sua marca. Ele nasceu em 6 de maio de 1991. Bom, no ataque do Vitória eu tenho uma pergunta pra você, Matheus Pinho. Você acha bonito ser feio? Pera aí, repita a pergunta aí. Você acha que é bonito ser feio? Rapaz, não tem lugar de fala. Boa! Não Boa tem lugar de resposta. fala. E de fato não tem. E de fato não tem. Não tem lugar de fala. Mas olhando pra lata desse rapaz aqui, ele parece com quem que é o autor dessa frase? Batoré. Exatamente. Lembra de Batoré? É, William Batoré, que veio aqui pro Vitória. Depois do Vitória, ele sai pra Ponte Preta, onde ele arrebenta e aí vai pra fora do país, enfim. Mas no Vitória ele foi bem. Fez 8 gols em 17 jogos, tá? E ele nasceu no dia 14 de maio de 1983. Ele que jogou no Vitória aqui em 2012. Acabou que esses 8 gols não foram suficientes pra mantê-lo aqui no Vitória, mas na Ponte Preta, depois no ano seguinte, meu irmão, ele fez gol até dizer chega, e aí da Ponte Preta ele vai jogar fora do país, ele que é cria da base do Santos. O cara é gente boa que ganhou essa alcunha de Batoré, importante porque pro de Vitória. fato, lembra, o Batoré. E miserável da fazia Praça gol, Nossa. velho. É, fazia. Fez muito gol na Ponte Preta, fez muito gol no Havaí, Foi né? mesmo. E no Vitória ele fez seus 8 gols em 17 jogos, uma média boa. pra um Aju- atacante, e ajudou que não o era time. titular absoluto. E ajudou o time a 2012. subir, não foi? Tinha Exatamente. que pensar em alguma coisa, né? Que não tem de beleza. Pois é, não à toa ele ganhou o apelido de Batoré. Gosto muito da sinceridade de vocês, às vezes. Técnico do Bahia, teve 2 passagens, foi um cara famoso no futebol mundial e que treinou o Bahia 2 vezes, né? Um clássico, foi tricampeão baiano. 7-6, 8-6 e 8-7 pelo Bahia, além, claro, de uma carreira consolidada em todo o país, inclusive, né, treinando clubes como Vasco da Gama, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, chegou a treinar o Vitória. Estamos falando do famoso Titio Fantoni. Orlando Fantoni é o técnico do Bahia, ele que nasceu em 17, velho. 6 de maio, ou melhor, 4 de maio de 2000, ou melhor, de 1917. Vai chegar, Vai chegar. É porque é longe a data. 4 de maio de 1917, o Orlando Fantoni, o famoso Titio Fantoni, que morreu em Salvador, né? Depois de nascer em Minas Gerais, mas morreu em Salvador. Viveu depois de encerrar a carreira em Salvador. É o técnico do Bahia, é campeão também. Ó, pra o torcedor do Vitória, Aí é identidade pura. Viu? é pura identidade. Para o torcedor do Bahia também, para o futebol baiano como um todo, tanto que eu rechaço Máximo qualquer respeito. um que fique brincando. Traz ele de volta! Traz fulano! Porque ele jogava muita bola no Bangu, no Vasco, seleção brasileira, jogou muita bola no Vitória, Foi mesmo. tá? E nasceu no mesmo dia do Vitória. Isso. 13 de maio.
Só que, evidentemente, ele nasceu em 53, é um pouquinho mais novo que o Esporte Clube Vitória. Eu tô falando de Rei Arthur, o Arthurzinho, que entre inúmeras passagens no Vitória, ganhou Campeonato Baiano, ajudou o Vitória a Copa do permanecer na Nordeste. Série A, ganhou Copa do Nordeste, enfim. É um baita de um treinador com excelentes serviços prestados ao Vitória e também ao Bahia. Tanto que esse negócio de traz Arthurzinho é uma verdadeira sacanagem. Ele, inclusive, se mostra incomodado por isso. Isso. E ele tem razão. Então, Concordo. salve sempre ao Arthurzinho, treinador e também grande jogador de futebol. Tô com você, Pedro. Foi o primeiro meme, né? Talvez dos primeiros memes que a gente tinha no Antes de futebol meme baiano. ser meme. Meme. Era mandar aquela foto lá em Orkut, em MSN. Traz Arthurzinho. Tô chegando, não Pois sei o que, é. etc. Mas Arthurzinho sempre trabalhou muito certo e fez muito pelo futebol da Bahia. Eu tô com você, Pedro 107. Bom, vamos fazer a nossa revisão pra alegria de Cláudio Perazzo, Chopp, que ele uma vez me mandou um áudio. Pô, vocês podiam fazer aniversários, tudo é Bavi, muito A ideia bacana. foi dele, foi? Não, não foi. Ah, tá. A resposta foi, irmão, o de abril, inclusive, já tá pronto. Sugestões, senão a galera tá sem assistindo, dúvida, sem dúvida. se divertindo e mandando aí sugestões. A gente com certeza vai atender a essas sugestões pra criar os mais curiosos times de Bahia e Vitória do Tudo é Bavi. Vamos pra revisão? Antes de você fazer aquela pergunta, o seu time é bem melhor. É, Em maio você tá na frente. Em maio, a situação, minha situação o tá meu melhor. foi pra compor elenco aí, viu? Foi. Você correu aí porque a janela ia fechar. Arthurzinho, coitado, você tem toda a razão de reclamar dessa gestão que É, contratou essa galera aí, viu? Isso. Fora Pedro Cedicé. Devolva meu Vitória, diria ele. Fora maio. Fora Maio. Vamos lá, no gol do Bahia, Pedro, o bola de prata Picasso. No gol do Vitória, Sérgio. Na lateral direita, improviso, mas um cara que é versátil, Tassiano. Na lateral direita, a mesma coisa. Um cara que é improvisado, mas versátil, jogava em tudo quanto era canto. Ramon. Na zaga, pra sair jogando com muita qualidade, o refino técnico de Paulo Rodrigues, campeão brasileiro de 88. Na zaga do Vitória, ele que é cria da base e não tinha essa qualidade pra sair jogando, mas pelo alto, meu irmão, ninguém ganhava dele não. Vitor Ramos. Para o equilíbrio da natureza e do mundo, o refino Paulo Rodrigues vai ter ao lado a força física de Vitor Hugo, que passou pelo Bahia entre 23 e 24. No Vitória, uma dupla de zaga que um foi cria da base, outro acabou de chegar, Lucas Alves. O homem que tá na Ucrânia teve algumas oportunidades no Bahia, mas não conseguiu se firmar, mas deixou ali a sua marquinha, tá falando do lateral esquerdo, Rian. Se teve uma posição que nesse Bavi, aí eu digo que o meu time mata a pau, Aí é mesmo. é porque Esquerdinha jogou muito mais do que Rian. Vamos nessa que a gente vai começar a falar de campeões pelo Bahia, Preto Casagrande, bicampeão do Nordeste, abre o nosso meio campo. William Oliveira, entre idas e vindas do banco e para o campo de jogo e do campo de jogo para o banco, 72 jogos para ele. Sabe o ciclo perfeito? O cara ganha no campo e faz o clube ganhar fora dele? Foi Jorge Campos, meia do Bahia, que quando foi vendido pro Atlético Mineiro, o Bahia comprou o Fazendão. Bom, se um volante fez 72 partidas, o outro fez 27. Luan. É, um encaixe perfeito. O argentino bom de bola, que já apareceu em várias seleções, estamos falando de José Sanfilippo. Camisa 10 desse time, o meia canhoto, Lenilson, com a curta passagem pelo rubro-negro. Ponta direita, campeão da Taça Brasil de 59, Diabo Loiro, Marito. Pela ponta direita, 44 jogos, uma reverência sem tamanho, porque a gente boa aí em 2008 jogou muita, mas muita bola. William Santana. Jogador campeão da Copa do Nordeste em 2001 e 2002. Estamos falando do centroavante Robigol. Ele deixou seu superpoder em qualquer outro clube, porque aqui o Ribeiro Rafael Moura só fez 4 jogos. Foi Adão. O pacato. Campeão baiano 2018, campeão do Nordeste 2017, fazendo gols nessas duas finais. Estamos falando do jogador que hoje está no Japão, mas deixou saudade no Bahia, Edgar Júnior. 17 jogos, 8 gols e ele também um meme da vida real. William Batoré. Duas passagens pelo Bahia em décadas diferentes e nas duas passagens com títulos baianos conquistados. Estamos falando de Titio Fantônio, Orlando Fantônio, técnico do Bahia. E para comandar toda essa galera do Vitória, o rei Arthurzinho, que entre várias passagens no Vitória conquistou tudo que podia como campeão baiano, Copa do Nordeste, segurou o rebaixamento, subiu o Vitória, enfim, viva o rei Arthur. E esse foi o Tudo é Bavi de maio. Em junho vamos ter também, além, claro, de outros temas aleatórios e divertidos que você pode contribuir com sugestões e vai contribuir ainda mais se você deixar o like, comentar e espalhar esse link para quem você gosta e para quem você não gosta. Não deixe de se inscrever não, viu? Valeu, galera. Um abraço, tchau.